Olá, boa tarde. Hoje, 24 de janeiro de 2019. Mais um encontro está sendo realizado agora nesta tarde. Vocês, telenautas e telespectadores, e aqui a amiga de sempre, a professora Maria do Carmo, e o convidado da tarde de hoje para o Diversidade em Foco, que está no ar a partir de agora. O assunto de hoje será a família, laboratório divino. Mais belo do que esse nome e essas duas nomenclaturas dentro do campo da metáfora para mostrar e enfatizar como é importante a família, né? Laboratório vem uma palavra ligada à questão da ciência, nos laboratórios onde se realizam os experimentos, estudos, para algo de alguma teoria que está sendo colocada, imposta e por isso é experimentada. Já pensou? A família é um laboratório, jamais a gente imaginava, não é? Que na nossa família, às vezes um ambiente simples, mas é um laboratório. E divino vem de Deus. Deus é a inteligência maior, é a força suprema que comanda todos na visão divina e numa visão perto da questão divinal. Então, quem vai nos explicar melhor sobre essa questão, o que vem a ser a família laboratório divino? Quem vai nos explicar bem direitinho é o Iama, que é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, professor Iama, nesta tarde ao programa Diversidade em Foco. Suas considerações iniciais. Boa tarde, professora Maria do Carmo, boa tarde aos internautas, aos telespectadores do programa Diversidade em Foco, da TV Diário do Sertão. É uma satisfação imensa estarmos aqui, representando a comunidade espírita de Cajazeiras, o Reencontro, o NEAC, o Sireneus do Caminho. E é sempre uma festa a comunidade espírita integrar-se nessa estrutura de divulgação, de diálogo, com toda a comunidade cajazeirense. Muito obrigado pela oportunidade, em nome da comunidade espírita. Pois é, seja bem-vindo mais uma vez, professor Iama de Jesus. Ele é formado pedagogo pela Universidade Federal do Amapá, é também mestre em educação pela Universidade Federal do Pará, doutorado em educação pela Universidade Federal de São Carlos, e docente da gestão educacional da UFCG, Campus Quinto, Cajazeiras. É natural de Belém, do Pará, está aqui já há 8 anos, residindo na cidade de Cajazeiras. Bom, então, o nosso assunto, família, laboratório divino, será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, funções da família, onde o professor Iama vai fazer toda a colocação pertence à questão da função da família. No segundo bloco, missão da maternidade e paternidade. Terceiro bloco, visão espírita sobre a família. E o quarto bloco, provações em família. É o programa Diversidade em Foco, hoje conversando com o professor Iama de Jesus sobre o assunto família, laboratório divino. Professor Iama, então, com relação a esse primeiro bloco, que a gente vai falar sobre a função da família, a gente vê nesse contexto moderno, onde houve já muitas transformações, muitos avanços, e a gente vê que houve umas mudanças na estrutura familiar, e nos vem a questão de qual seria para você o conceito de família nesse mundo atual. E uma outra indagação é que, na verdade, as mudanças de valores, os avanços na mentalidade no tocante a essas mudanças, que nós temos estruturas familiares diferentes, surgiram novas configurações no universo familiar, com as novas concepções, e nessa situação toda a gente percebe que há uma certa confusão e uma forma de a gente entender, na verdade, quais são as funções da família desse mundo atual. Nossa, que bom. Bem, professora Carminha, a família ela é um palco de encontro espiritual. É um palco cósmico de encontros espirituais, no qual seres muito diferentes vêm, sem errar de endereço, para esse palco de encontros, para uma função basilar, que é aprender a amar.
Então, enquanto um palco de encontros espirituais, a família é um local onde espíritos que têm profundas necessidades, profundos débitos, profundas relações de amor, profundas dívidas, profundas necessidades de ajustes e reajustes emocional, espiritual, profundas dependências do que não foi superado, do que não foi vencido. Então, ninguém erra de endereço, como dizia o nosso amado Chico Xavier, saudoso amado Chico Xavier, ninguém erra de endereço em relação à família. Todo mundo encontra as pessoas mais necessárias e em um núcleo mais estratégico, sob misericórdia de Deus, para os profundos reajustes que se precisa serem feitos. Então, a família, antes de tudo, é isso. É um local de encontros espirituais, de espíritos muito devedores entre si, em uma jornada evolutiva, para se aprender a amar. Em síntese, em boa síntese, a família é exatamente isso. Aí, no tocante às funções da família nesse universo atual, como você poderia fazer alguma colocação com relação a essa realidade? Inicialmente, é preciso que a gente veja que há vários esquemas psicológicos hoje, atualmente, na nossa sociedade contemporânea, que são esquemas que derivam, tem sempre uma relação cruzada por esse palco família. Por exemplo, quando a gente fala em fragilidade emocional, deserção familiar, abuso, violência, estrutura afetiva insatisfatória de não aceitar a si, transferência afetiva para um outro e sem muitas bases de relação afetiva consigo mesmo. Então, há vários problemas estruturais hoje em sociedade que tiveram aí sempre uma relação articulada, vinculada com a família. Porque enquanto esse palco de encontro, as lições do aprender a amar não foram suficientemente vividas, não foram suficientemente amadurecidas, trabalhadas, orientadas, não aprendemos juntos. Porque quando a gente recebe um filho, por exemplo, em casa, um filho que depende de absolutamente tudo da gente, ele também vem para ensinar muitíssimo aos espíritos que somos. Porque não há absolutamente nada que reúna mais faculdades cristãs do que o ato de cuidar. Está no ato de cuidar de um casamento, de uma família, de um filho, de um projeto de vida. Está no ato de cuidar a maior soma de todas as exortações do Cristo. A gente não encontra em um outro fenômeno da ação humana, fora do ato de cuidar, algo que reúna mais condições exortadas pelo Cristo em relação ao aprender a amar. E a gente acaba não vivendo satisfatoriamente isso, porque a gente tem um monte de questões que interferem, que geralmente estão vinculadas ao egoísmo, que geralmente estão vinculadas ao orgulho, à dependência, à materialidade, à falta de amor, à incompreensão do que seja o ato de amar. E a família é esse lugar para que nós resolvamos essas questões de superação do orgulho e do egoísmo, para que nós resolvamos antes conosco mesmos. Se a gente não consegue resolver profundas questões de egoísmo, de maturidade espiritual na família, tudo se torna muito mais difícil, porque o ambiente do trabalho, da universidade, o ambiente, as relações com o chefe, as relações com os colegas, acabam acarretando os ambientes de resolução das nossas querelas de ordem pessoal. E está na família essa necessidade inicial de resolver. Se nós não dermos conta de resolver, é o ato de cuidar, de respeitar, de caminhar junto, de auxiliar 5 ou 10 pessoas, 3 ou 5 pessoas, numa proporção de 50, de 100, de 1000, torna-se, por vezes, impraticável. Família é esse ambiente em que nós, inicialmente, somos convidados a aprender a amar, a aprender a lidar conosco e com o outro, ao mesmo tempo, e crescer espiritualmente
e humanamente, em função desse compromisso do ato de cuidar daqueles para os quais nós mais devemos. Professor, a gente observa que atualmente, eu não sei, há umas décadas atrás, existia uma relação familiar muito no tocante ao respeito dos filhos para com os pais. Na verdade, em outras palavras, era a obediência mesmo, não é? Em que abaixava um olharzinho assim, já estava todo mundo ali quietinho e seguindo a palavra do pai. Hoje há uma mudança nessa situação. Houve mais umas aberturas e que foi melhor quando a gente sabe que se partiu muito para a orientação de um diálogo e que isso foi mal entendido, talvez. E a gente sente que hoje há, sim, digamos que grandes aberturas na relação pai e filho, e que, às vezes, os pais, eles começam eu acho que não estão entendendo bem como orientar o filho em certas situações. O que você poderia falar com relação a essa questão e que sugestão você teria para os pais do mundo de hoje em relação a saber distinguir o que é orientar o filho e o que é ser amigo do filho? Perfeito. A religião tem uma resposta sobre isso, diferentes designações religiosas têm diferentes respostas sobre essa profunda questão. A psicologia tem respostas sobre isso, a filosofia tem respostas sobre isso, não é? As diversas ciências humanas, cada uma delas tem uma diferente perspectiva, um diferente enquadramento sobre essas respostas. Dentro da religião também. Eu penso que, inicialmente, pela parte do conhecimento espiritual espírita, nesse nicho, nessa especificidade religiosa, os filhos, pai não tem por que necessariamente ser coleguinha dos filhos, não é? Porque os filhos não têm maturidade de compreensão do amor por um longo tempo. Nós temos um psicólogo que é espírita, mas o trabalho dele não se confunde com o espiritismo. Há o trabalho na seara espírita e há o trabalho psicológico, altamente respeitado em ambas as frentes, que é o Rossandro Klinger. Ele diz que o amor é um fenômeno da ação humana muito refinado, é extremamente refinado para qualquer consciência, em qualquer nível, compreender o que seja amar. E aí ele dá um exemplo interessante da vida dele. Ele diz que, certa vez, ele estava muito chateado com a mãe dele, e ele disse para a mãe dele muitos impropérios, falou que não amava mais a mãe dele, que a mãe dele esquecesse ele, que ela podia considerá-lo mais não como filho dela, ele não queria mais que ela cruzasse o caminho dele. Daí ela ficou calada, e aí, como ele não viu que ele ia falar nada, ele saiu, ela foi para um lado, foi para o outro, moravam no mesmo ambiente, na mesma casa, e aí, horas depois, ele arrependido, profundamente arrependido, veio à cozinha. Aí disse, mãe, ela olhou para ele, riu para ele, aí deu aquele sorriso imenso, que inundou a alma. Ele disse, mãe, a senhora não está com raiva de mim? Ela disse, vem cá, filho, deu um abraço imenso nele. Ele disse, mãe, mas olha tudo que eu te disse, que eu não te amo mais, não é verdade. Ela disse, filho, eu te amo. O amor, ele não é algo que uma criança de 13, 15, que um espírito infantil compreenda na sua profundidade, na sua extensão. Para amar é preciso algo para além da superação do orgulho. O ato de amar é um ato que precisa de referência afetiva, referência de comando. As pessoas não conseguem cuidar de si mesmas antes que amadureçam consciencialmente em alguma dimensão. Então, um pai não pode perder a referência nem afetiva, nem de ordem, nem de orientação ao filho. Um pai pode ser amigo do filho sem ser coleguinha. Um pai e uma mãe não podem disputar com os filhos. Um pai e uma mãe um filho tem uma profunda necessidade de controle, de referência, de conduta. E é nos pais, a duras penas, com quedas e levantares,
há duras penas que os filhos vão trabalhando, e os pais vão aprendendo a ser pais também. Quando a gente tem um filho, a gente não está preparado para ser pai. É importante que nós estejamos suficientemente maduros, espiritualmente centrados, entendendo o compromisso e a responsabilidade que há em um projeto divino, que é esse laboratório família, que é esse laboratório do cuidar do outro, de fazer um pouco para o outro aquilo que nós recebemos de Deus, de nos tornar menos parasitas espirituais, porque quando Deus nos dá saúde, inteligência, vigor, bênção, providência, graça, nos dá o cuidado, e aí chega em nós, e para onde é que isso está fluindo? Porque tudo que estanca tende a morrer. Tudo que estanca tende a depreciar-se, a apodrecer. E há uma analogia linda sobre o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, que, naquela ocasião, muitos lagos eram mares, em função da falta de especificidade técnica de quem olhava. Então, o lago de Genezaré foi chamado de mar da Galileia. Não é um mar, na verdade. Então, até ali, a água flui, tudo anda, tudo é vida, tudo é verde, tudo produz. Dali escorre pelo Rio Jordão e ao longo do caminho e da fluição do Rio Jordão também tudo é vida. Chega no Mar Morto, represa-se, porque ele está abaixo do nível do mar, inclusive, represa-se, dali não vai para lugar nenhum. O sal aumenta em quantidade e morre. Até onde havia fluir, tudo era vida. Depois que é retido, tudo apodrece. Então, há uma essência na vida, há uma essência no ato de existir, que é a fluição, que é fruir, que é deixar ir, que é receber, passar, de não reter conosco. E essa essência do estar vivo, que é o ato de fruição, os problemas, as dificuldades, aquilo que angustia, as dores, deixa ir, porque esse caminho do fluir é a essência constitutiva do fortalecimento do espírito. Então, essa referência do cuidar de um filho é algo que a gente faz para o outro, em relação a um pouco que nos cabe diante do que nós recebemos de Deus. Quando a gente recebe, como eu disse ainda há pouco, essa saúde, esse vigor físico, essa proteção divina, e a gente não deixa isso fluir, a gente parasita em alguma dimensão. Então, o ato de cuidar de um filho passa também por um processo de aprendizado, de compreensão, de amadurecimento. Nenhum pai está suficientemente maduro no ato do cuidado com o filho. Ele vai aprendendo também a ser pai. Ela vai também aprendendo a ser mãe. A maternidade e a paternidade são construtos divinos em um laboratório em que se experiencia pelo erro e pelo acerto, pela vontade de acertar. Então é importante, por exemplo, eu não vejo porquê. E aí é uma questão minha particular, eu não falo pelo espiritismo agora, eu falo como educador que eu sou. Eu não vejo por que um filho nosso ter senha em celular, por exemplo, não é? Há que ter, sim, um certo grau de privacidade, mas essa privacidade não é incondicional. Ele ainda não se sustenta, ele ainda não tem... E não é nem se sustentar, é o de menos se sustentar, é o de menos. Ele poderia até se sustentar, mas ele não tem um nível de consciência espiritual equivalente, correspondente ao ato, à responsabilidade de cuidar de si. Então, como ele ainda não tem aquele nível de consciência equilibrada para cuidar de si, o fato de ele ter acesso restrito aos pais, ao celular, é um ato de interdição que desrespeita, que desonra, que compromete, inclusive, a necessária convivialidade entre os filhos. É claro que isso é relativo de filho para filho, há filhos mais responsáveis, que conseguem ter por misericórdia, por mérito, por benemerência dos pais, uma senha no celular. Mas um filho precisa de orientação espiritual e orientação moral. Ele precisa necessariamente, ele não está com um sentimento refinado
a partir da capacidade de amar a si e ao outro, que dê conta de cuidar de si mesmo. E enquanto isso não acontece, essa referência é dos pais. Portanto, amigo sem coleguismo, companheiro sem permissividade. E existe um desafio que os pais precisam ir dando conta, que é ajudar os seus filhos a discernirem. Porque o discernimento é um ato basilar dessa necessidade de formação familiar. Eu não faço, não é porque a minha mãe não deixa, não é porque minha mãe não permite, não é porque a minha mãe vai brigar, o meu pai vai me espancar, os meus pais não gostariam. Eu não faço porque eu entendo que eu não posso fazer, porque nem tudo me convém. Então, um dos compromissos dos pais é trabalhar esse senso de discernimento. Muito mais do que o filho não fazer por proibição e por medo, ou por respeito, é interessante que o filho não faça pela capacidade de discernir o que pode, o que não pode, as consequências, o que deve, o que não deve, porque a proibição não educa, a proibição amedronta, a proibição afeta a base, a estrutura de formação humana e espiritual que se precisa. É o discernimento a referência. E os pais precisam também aprender que amor não tem a ver com superproteção. Amor não tem a ver com apego. Se nós fôssemos dividir o que a gente tem, que a gente acredita que é amor em relação aos nossos filhos, para o que é apego, talvez ficaria muito pouco de amor, professora. Ficaria muito pouco de amor. Certa vez tem um conto hindu que eu gosto muito. Diz que o pai viajava, passava de 30 a 40 dias fora, e aí ele vem voltando para casa e vê a sua casa repleta de gente. E a esposa está à porta para recebê-lo. E aí ele vê a casa repleta de gente, a esposa à porta, a esposa chega junto dele e diz a si mesmo: marido, é justo que nós devolvamos algo que nós pegamos emprestado? Ele disse: claro, mulher. Tu aprendeste o quê, né, ao longo dessa vida inteira? E eu aprendi o que ao longo dessa vida inteira? Obviamente, se a gente toma emprestado, se alguém empresta algo a gente, obviamente a gente tem que devolver. Ele disse: pois é, marido, os nossos 2 filhos morreram ontem num acidente. Eu não te avisei para não te preocupar, mas o corpo que eles usaram estão na sala, em 2 caixões. E eu vim aqui preparar teu espírito, que o que nos foi emprestado por Deus, Deus pediu de volta. Porque assim aprove. É um pouco disso, porque... é claro que a gente vai chorar, que a gente vai se angustiar, é claro que a gente vai se deprimir, porque nós somos humanos, estamos nesse processo de evolução espiritual e de compreensão do reino de Deus. No entanto, quem ama liberta. O amor é grandioso. E pelo fato de o amor ser grandioso, nessa grandiosidade do ato de amar, está uma profunda necessidade de libertação. Então, quem ama não aprisiona, quem ama não subjuga, quem ama não castra, quem ama não perspectiva para o ser amado os projetos da sua vida, que eram os seus. Quem ama liberta, quem ama deixa fluir. Então, o fato de nós amarmos, um dos maiores exercícios da paternidade é a gente aprender a amar sem apego. Saber que nós não recebemos um menino, uma menina, nós recebemos um espírito. Isso faz toda a diferença. Nós recebemos um espírito para que a gente ajude a formar, sobre o qual nós temos uma profunda dependência, um profundo débito, inclusive, inicialmente. Às vezes o espírito vem por uma soma de missões espirituais que nós temos. Sempre há um débito pelo meio, mas às vezes um projeto espiritual que precisa de uma soma nessa seara ao que deve ser feito, vem configurado em um filho. Há sempre um débito que é menor ali. Às vezes não, às vezes há muito mais débito do que esse projeto de contribuição frente a outros feitos a serem feitos. Então, a gente precisa entender que amar pressupõe o cuidar
sem apego, sem posse, sem domínio, porque nós não temos absolutamente nada que não uma consciência e a necessidade de evoluir espiritualmente a partir dela. Então, nós espíritas praticamos com muita seriedade o desapego, porque a gente não aprende a amar antes de se desapegar, porque o apego, ele confunde o ato de amar com posse, com domínio, com extensão de si. Como nós recebemos um espírito que tem atavismos, que teve dificuldades morais e dificuldades mentais, conflitos existenciais que não foram superados, sexolatria, indolência, maledicência, indisciplina. Talvez seja um espírito perdulário, ou às vezes seja um espírito avaro, que é avaro, que é miserável, como no popular se diz, que tem muito dinheiro, mas tem uma vida absolutamente miserável por vezes. Então a gente recebe um espírito para ajudar aquele espírito a evoluir moralmente. E aquele espírito vem para um projeto de formação, de caminhar, de jornada, na qual nós também estamos desafiados a aprender. Então, os espíritos precisam dessa orientação. Não existe isso do menino não querer ir para a evangelização, para a escola bíblica, para a catequese, não existe isso. Nós somos seres de fonte. E como seres de fonte que nós somos, nós secamos, nós definhamos, nós apodrecemos. Quando nós rumamos para longe dessa fonte que nos alimenta a alma. Nós precisamos da fonte por sermos esse ser existencialmente de fonte. E é na família que nós aprendemos que não se pode ir para a cama sem rezar. Não se pode levantar sem rezar. Então, ao longo desse tempo, nós pais também somos tomados por um outro desafio, professora, que é educar, não pela palavra. Tem um livro lindo do Francisco, São Francisco, que o espírito Miramês ditou para o médium que psicografou o livro. Chama-se São Francisco. Lá pelas tantas, da metade para o fim do livro, Francisco manda os seus discípulos irem evangelizar em nome do Cristo. Pregar o Cristo. Ele disse, olha, ide, pregai o evangelho. Quando necessário for, usem a palavra. Os discípulos de Francisco não estavam autorizados a pregar pela palavra. Eles estavam exortados a pregar pela vida, pelo exemplo. Então, os pais, eles estão desafiados a educarem pelo exemplo, pela conduta também. Porque os nossos exemplos, como diz o dito popular, falam mais que 1000 palavras. Um filho nosso aprende em um ato nosso, rápido, simples, muito mais rapidamente, e ele grava no espírito muito mais efetivamente do que 3 dias de fala para ele, acerca de. Então, ensinar um filho a rezar é o filho despertar para a vida, compreender a vida em qualquer estágio de vida que ele esteja, saindo da primeira infância, entrando na segunda, saindo da segunda, entrando na terceira, saindo da adolescência, entrando na juventude, saindo da juventude, entrando num estado ainda mais adulto, qualquer fase de vida que ele passe, que ele se perceba mais e melhor, ele perceber com os pais a referência de. Então, se a gente quer que um filho da gente reze, a gente reza. Se a gente quer que um filho da gente não mexa em telefone celular 24 horas e manuseie um livro, é preciso que a gente manuseie o livro. Se a gente quer que o nosso filho não perca tempo, não trate o tempo como algo, como um cemitério das suas possibilidades, não trate um tempo como um parque de enterro das suas potencialidades, é importante que a gente não trate mal, não use mal o tempo da gente. Os nossos filhos replicam efetivamente aquilo que eles percebem na alma do nosso comportar, da nossa perspectiva de mundo. Obviamente, há espíritos muito diferentes.
Há espíritos muito diferentes. Às vezes os pais não têm tantas possibilidades assim em relação ao seu desenvolvimento moral, e o filho vem profundamente moralizado. O pai tem a boca muito suja, a mãe tem a boca muito suja, o pai, enfim, e o filho detesta palavrão. O pai tem problemas com alcoólicos e o filho tem uma aversão a álcool, por exemplo. Então, há espíritos que nós recebemos cuja programação espiritual são outras. Eles são diferentes da gente. Mas ainda assim nós temos uma responsabilidade de formação, de moralização, de conduta, porque esses espíritos também passaram pelo véu do esquecimento. Então sempre há uma necessidade de referência moral, de conduta, de acompanhamento, de viver junto. Sempre há necessidade desse pulso, dessa orientação com pulso e pelo exemplo, em função do que a gente precisa que os nossos filhos agreguem face aos seus projetos de vida. Família é um laboratório divino. Na verdade, que é mesmo, né, professor? Nós vamos fazer uma paradinha para o intervalo comercial e voltaremos já com o segundo bloco, onde o professor vai reafirmar cada vez mais a questão com relação à missão da paternidade e da maternidade. Então, daqui a pouco, nós voltaremos com esse assunto com o professor Iuyama de Jesus, que está aqui passando essas informações e lições para a família Laboratório Divino. TV Diário do Sertão. Estamos voltando novamente com nossa conversa aqui com o professor Iuyama de Jesus, que está abordando o tema Família Laboratório Divino. Nesse segundo bloco, o professor vai fazer algumas colocações, grandes comentários, enriquecedores, na verdade, sobre a missão da maternidade e paternidade. Professor Iuyama, nesse contexto atual, como a gente sempre repete, porque nós sabemos que a família foi uma das instituições que aos poucos, ela passou por transformações, nesse universo atual, tem aí uma série de caracterizações na estrutura familiar, e a gente também percebe que há, algo um pouco entendido de uma forma um pouco errônea, no tocante à questão da missão de maternidade e paternidade, porque, na verdade, não só é um ato concepcional, que vai caracterizar, enfim, tem essa origem biológica, mas eu gostaria que você fizesse um comentário bem criterioso e, ao mesmo tempo, esclarecedor para quem está nos assistindo nesse momento, com relação como é realmente, o que significa essa missão da maternidade e da paternidade para esse contexto atual. O que está precisando entender nessas duas palavras aí de suma importância da procriação da humanidade? Professora, no capítulo 14, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec responde essa questão para a gente. Ele diz que a missão da maternidade e da paternidade é aproximar a alma de Deus. Na verdade, ele diz aproximar Deus da alma. E eu acho que ele foi felicíssimo nessa, inspiradíssimo, como na terceira revelação traz, com os benfeitores espirituais que eu acompanhava. Porque a gente só pode ser
ó Deus ou a Mamon. Às vezes a gente leva muito tempo, leva muitas incursões pela carne, leva muitas encarnações para nós entendermos essa missão. A gente deserda familiarmente, a gente destrói bases emocionais de estruturas que estão se iniciando, porque todas as respostas que os nossos filhos darão ao mundo, uma parte dessa responsabilidade é nossa. As respostas que os nossos filhos darão ao mundo, uma grande parte dessa responsabilidade é nossa, pai e mãe. Então, aproximar essa alma de Deus é a missão da maternidade em síntese que o Kardec fala, apoiado pelos benfeitores espirituais. Como é que a gente aproxima uma alma de Deus? A gente tenta fazer essa alma obediente, humilde, menos egoísta e menos orgulhosa. Então, todas as vezes que a gente está trabalhando a desestabilização do orgulho, toda vez que a gente está trabalhando a destituição do egoísmo, a gente ensina um filho da gente a partilhar, a gente ensina um filho da gente pelo exemplo, pelo diálogo, pela convivência, pelo acompanhamento, pela orientação, pela reflexão, pela correção. A gente ensina um filho da gente a amar o próximo como a si e só desejar ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ele mesmo. Quando os filhos vão trabalhando a partir da percepção na nossa conduta e a partir da maturidade, do amadurecimento espiritual, na direção de amar ao outro como a si, a Deus sobre todas as coisas, ao outro como a si mesmo, e só fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ele, nós vamos o aproximando de Deus. Porque às vezes nós nos enganamos muito, quando nós achamos que o melhor presente que a gente pode dar a um filho é um tablet, um smartphone de última geração, um PlayStation, um Xbox, enfim. O melhor presente que a gente pode dar a um filho é ele mesmo. Porque ele conviverá consigo mesmo para o resto da sua vida. Ele vai ser a companhia de si mesmo. O melhor presente que a gente pode dar a um filho é ele mesmo. Não há absolutamente mais nada de referencial que a gente possa dar de melhor para uma criança. Então, e como é que a gente dá ele mesmo? Para que ele seja a melhor companhia de si. Porque eu serei o esposo na medida em que eu sou para mim mesmo. Eu serei o profissional na medida em que eu sou enquanto pessoa. Eu serei o vizinho na medida em que o meu âmago enquanto pessoa o é. Eu serei o amigo na medida em que o meu íntimo, na minha personalidade, é em si. Eu serei nas minhas diferentes posições identitárias um pouco do que eu sou enquanto eu mesmo, interiormente. Então eu só consigo melhorar em qualquer posição identitária que eu esteja, enquanto pai, enquanto vizinho, enquanto professor, enquanto amigo, enquanto filho dos meus pais, enquanto membro da minha igreja, da minha doutrina, se o meu âmago, o meu íntimo, o espírito que eu sou, melhora, eleva-se qualitativamente. Então a gente precisa ir olhando essa convivência dos nossos filhos com eles mesmos. Essa autonomia, esse tomar posse deles mesmos, esse empoderamento de alma, à luz da descoberta, da busca do sentido da vida. Então, quando os nossos filhos começam a fazer boa companhia para si, eles conseguem ser boas companhias para os outros. E só conseguem ser boas companhias para os outros na medida em que eles são boas companhias para si mesmos. E isso é um dos fatores referenciais desse desafio da função da família, da maternidade, da paternidade. Ensiná-los, acompanhá-los nesse processo de cuidado de si mesmo. O Gandhi dizia um negócio muito interessante. Ele dizia, olha, na medida em que nós vamos aprendendo a falar com Deus, a gente consegue falar melhor com o irmão. E a gente fala com o irmão
menos ruim, mais ruim, ou na medida do melhor em relação ao que a gente fala com Deus. Quanto menos a gente fala com Deus, pior a gente fala com o irmão. Porque quanto mais a gente aprende a falar com Deus, melhor a gente fala com o irmão. Então, Gandhi tinha essa compreensão de que a nossa relação com Deus, ela é o elemento qualitativo da relação com o outro. Aí ajudar os filhos a conviverem bem consigo mesmos é aproximá-los dessa relação com Deus, é aproximá-los de Deus. Acho que a maior missão, acho não, está posto isso do Evangelho segundo o Espiritismo, que a maior missão dos pais é aproximar a alma, que são os seus filhos, de Deus. E a partir disso, eles vão trabalhando pelas próprias mãos, acompanhados por nós, pela gente, os seus projetos de autorrealização. Eis uma das grandes missões dos pais, corroborar com uma base de formação humana para que os nossos filhos edifiquem todo um projeto de autorrealização pessoal. E quem se autorrealiza, não se autorrealiza em relação à conta bancária. A conta bancária ajuda, estrutura, auxilia muitíssimo nos feitos a serem feitos. Mas quem se autorrealiza, se conhece, se domina profundamente. Tem uma questão interessante, Sócrates dizia que não há escravo pior do que aquele homem que consegue realizar todos os seus desejos. Um homem que consegue realizar absolutamente todos os seus desejos é um profundo escravo das suas próprias pulsões animais. O homem que amadurece politicamente, conscientemente, o homem que amadurece existencialmente, é um homem que consegue dizer a si mesmo não. Lindo isso, né? Isso é Sócrates. Lindo isso. Um homem que consegue dizer a si mesmo não. Então, essa missão dos pais, que é aproximar a alma de Deus, tem a ver com autorrealização, com bases de estruturação emocional, que suportem um projeto de autorrealização, tem a ver com domínio de si, conhecimento de si e obediência a Deus. Muito bem. Nós estamos aqui com essa conversa enriquecedora com o professor Uyama de Jesus. Chamaremos o próximo bloco, mas antes uma pausa para o intervalo comercial e na volta o professor Uyama vai explicar a questão do que seja a visão espírita sobre a família e as formações em família no final do programa. Então agora pausa para os momentos dos comerciais e retornaremos já já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, nós estamos retornando. Programa Diversidade em Foco, apresentando o assunto Família Laboratório Divino, com as contribuições do professor Uyama de Jesus. Agora temos o bloco 3 e o bloco 4. No bloco 3 é visão espírita sobre a família. Do ponto de vista espírita, professor Uyama, como você analisa a situação da família? E no bloco 4, provações em família. A gente entende o seguinte, que há na família, às vezes, pessoas da família que sofrem ingratidão dos próprios da família. Pessoas da família que faz tanto pela família, mas não recebe, como é que se diz, um reconhecimento daquela situação e por isso sofre. Desajustes familiares, né, em termos de discussões,
de pais ou mães que têm coisas erradas ou que está num caminho que está deixando a desejar. Às vezes os filhos ficam com problemas, como a gente das escolas, professores percebem isso. Isso é um desajuste familiar. Também, às vezes, sofrimento na própria família, que às vezes se questiona, mas o que foi que essa família fez? Essa família tão equilibrada, hoje está sofrendo isso, o que foi que ela fez? Assim como se tem algo que achou que é uma dívida, e aí, o que foi que ela fez para estar sofrendo tanto? A família de fulano está passando por sérias dificuldades, enfim, tem todos esses questionamentos, são M situações que acontecem no ambiente, no âmbito familiar. E tudo isso, a gente pode considerar isso provações, professor? E por que acontece isso? E às vezes fica as interrogações sem saber, buscando a raiz do problema e às vezes não se entende. O professor fica à vontade para abordar esses 2 blocos em cima da questão da visão espírita e da questão das provações familiares. Professora, as suas questões, elas dariam uma conferência. Uma questão dessa já daria uma conferência para a gente trabalhar 4 horas, com psicólogo educacional, pedagogo, enfim, com diretor de escola, coordenador pedagógico, professores, que elas são profundas. Eu queria, inicialmente, abrir um parêntese em relação a essa questão, não está na sua fala, mas acontece isso, a sua fala me traz essa evocação. No meio pedagógico, educacional, a gente tem escutado muito de coordenadores pedagógicos, de professores, acerca de famílias desestruturadas. Os nossos pares, vez ou outra, dizem isso. Isso é algo que a gente precisa analisar com muito vagar, porque, a bem da verdade, não existe família desestruturadas, não é? Toda estrutura é uma estrutura. Aquela estrutura cujo pai está preso, a mãe é viciada em crack, a irmã mais velha se prostitui e o irmão mais novo dessa família, ele é aluno nosso em uma sala de aula. Essa é uma estrutura de família e uma estrutura que precisa ser observada nas nuances que elas apresentam como desafios a nós educadores, mediante os nossos PPPs, enfim, planos de formação, planos didáticos, enfim. Porque quando a gente parte do pressuposto que há famílias desestruturadas, automaticamente nós só olhamos para uma dada estrutura de família e dizemos família desestruturada, porque no nosso imaginário popular há uma estrutura Y de família. E tudo que não corresponde com aquela estrutura de família está desestruturada. Qual é essa estrutura de família? A comunidade espírita perguntaria: que família sobre a face da Terra é por si estruturada? Qual? Porque a família é um palco de encontros espirituais para profundos processos de reajustes espirituais, necessitados de alma para alma. Nessa configuração espiritual, não há famílias estruturadas. Toda família tem uma estrutura necessária de ajuste, de trabalho, de amor. Então, há famílias cujas estruturas não são convencionais. Mas isso também é uma outra questão. A gente não pode, por exemplo, tirar uma tipificação e colocar uma outra tipificação no lugar. A partir de agora eu não chamo família desestruturada, porque a rigor não existe família desestruturada, toda estrutura é uma estrutura. A partir de agora, aquelas famílias que eu tipifico como família desestruturada, eu chamarei para elas de famílias em condições de vulnerabilidade social. Isso também não ajuda. Trocar um rótulo por outro também é ruim pedagogicamente, também é deseducativo, também atrapalha o cerne da questão que precisa ser visto ali, no seio daquelas famílias, pedagogicamente, administrativamente, curricularmente, não é? Essa é uma outra questão também que está aí ao largo do nosso trabalho enquanto educadores, não é? Essa discussão ela não passa necessariamente pela formatação doutrinal do Espiritismo, mas a gente chega a ela por N questões do Espiritismo, não é? Como
enfim, como as questões de capacidade de amar, de olhar o outro na profundidade das suas necessidades, de acabar chegando a ela. A ciência edifica o que os estudos das escrituras, de algumas formatações doutrinárias, já falam aí desde o início, de meados do século XIX, por exemplo. Pois bem, então essa é uma questão. A gente descolonizar dos nossos interiores, das nossas compreensões de educação, de escola, de mundo, essa questão de famílias desestruturadas. Cada estrutura é uma estrutura de família. Não existe, talvez nunca tenha existido, só em comercial de margarina, não é? Aquela família com um homem, uma mulher, os filhos, geralmente um casal, uma menina, uma menina, um cachorro, um papagaio, a avó, em torno de uma mesa de café fartíssima, posta, não é? Acho que isso só existe em comercial de margarina, fora de lá não existe em lugar nenhum. Toda estrutura é uma estrutura necessária de compreensão, de trabalho, de acompanhamento, de proposições, que chegam com o debate, o planejamento, a conversa, a tentativa focada de ajudar aquela dada estrutura que nos desafia. Uma outra coisa na sua fala também, dessa pergunta tão boa que você nos faz, é a questão da ingratidão. Há milhares de coisas nessa questão da ingratidão. O Chico dizia, por exemplo, que a decepção fala mais do decepcionado de quem decepcionou. É interessante isso, porque, veja, digamos que eu tenha uma profunda decepção com a Geraldinha, que é uma colega de trabalho muito querida, uma valorosa trabalhadora da comunidade espírita, e eu me decepcione com a Geraldinha, digamos. Essa decepção fala muito mais de mim do que da Geraldinha, porque diz que eu coloquei sobre os ombros dela uma expectativa que era minha, um projeto de vida, um projeto de trabalho, nos moldes que eu idealizei e imputei a ela. Será que eu conversei com ela? Será que eu disse, Geraldinha, dá para você? Está no teu tempo? Você acha que é necessário? O que é que pode ser corrigido aqui? Então, quando eu me decepciono com a Geraldinha, eu falo mais de mim do que dela. Eu falo mais da minha falta de caridade do que do tempo em que ela se encontra de. Claro que a decepção também fala um pouco dela, digamos, se isso tivesse acontecido. Claro que fala um pouco dela, um pouco também dela não ter dito, o Iama não dá para mim, não é o meu tempo, isso não está certo, precisa ser ajustado. Vamos por outro caminho? Claro que toda decepção também fala um pouco daquele que decepcionou. Mas toda decepção fala muito mais profundamente do decepcionado, da alta falta de caridade do decepcionado. Então, no coração de todo ingrato, há um profundo egoísmo. Há uma profunda necessidade de rearranjo ali. Há muitas verdades também. O ingrato não está de todo errado, mas há menos verdades do que inverdades. Porque o ingrato, ele parte do pressuposto que era uma necessidade os outros entenderem, reconhecerem, aplaudirem, reverenciarem, dizerem, muito obrigado pelo que você fez. E de repente o ingrato não está vendo uma porção de outras coisas que ele acessou ao longo de toda aquela história de relação com aqueles seres que ele devota hoje em gratidão. Passou despercebido pelos olhos dele. Ele não conseguiu refinamento de alma para capturar aquilo que lhe favoreceu ao longo do tempo também. Das tantas verdades que há também outras verdades que falam da necessidade de amadurecimento do espírito daquele ser ingrato. Toda ingratidão esconde uma profunda quantidade de egoísmo, de egocentrismo, de um estado egóico do ser ingrato. Porque, veja, se Jesus fosse nos cobrar aquilo que ele nos fez, não é? A gente não vê em nenhum momento circunstâncias de ingratidão com Jesus. Quando Judas Iscariotes, havia 2 Judas entre os discípulos de Jesus, quando Judas Iscariotes estava ali
indeciso se ele entregava Jesus ou não, traía Jesus ou não, Jesus deu um empurrãozinho, disse: o que te cabes agora? O que te cabes? O que te competes agora? Então, Jesus sabia dessa inclinação na alma, no halo, na psicosfera espiritual de Judas, que ele estava mais inclinado a ir entregá-lo por 30 moedas do que a não ir. Jesus sabia, estava vendo isso no halo da psicosfera espiritual de Judas. E Jesus, naquele momento, ele não parou, quer seja pela promessa, quer seja pelas profecias, mas ele não parou, lançou mão das profecias e disse: olha, tu comeste comigo, tu andaste comigo, eu te formei, tu viste que eu curei, eu esperei vocês dormirem, eu nunca me servi primeiro, em todo prato que se pôs à mesa, primeiro eu servi a todos vocês, e depois que todos vocês começaram a comer, eu comecei a comer, eu nunca comecei a comer antes de vocês, eu sempre os servi antes de servir a mim mesmo para alimentar-me. O Espírito, diante da árdua jornada em que todos nós estávamos, tu sobre... Não, Jesus não jogou absolutamente. Então, amar como Jesus amou, como diz aquela linda canção do nosso irmão católico, nós temos, todos somos irmãos, né? Todos somos irmãos, os católicos, os evangélicos, hindus, muçulmanos, budistas, espíritas, todos somos irmãos, todos caminhamos numa mesma direção, com compreensões diferentes de caminho, mas todos nós singramos para uma mesma direção. E na medida em que nós vamos refinando o espírito que somos, a unidade consciencial que estamos provocados a refinar, nós vamos entendendo que Deus é um, que o que há são limitações mentais profundas de compreender a mensagem à luz da interpretação que está posta. Mas Deus realmente é um. Deus não é Deus de uma igreja, Deus não é Deus de uma família, de uma coloração partidária, de um cânon, de uma congregação. E todo mais que estiver fora dessa congregação não está sob a graça de Deus. Não, Deus é um, Deus é Deus de um universo. Nós que nas nossas profundas limitações nos separamos por interpretações que nos distanciam de um único e mesmo Deus. Enfim, então, a ingratidão, ela precisa, o ingrato precisa observar que a sua ingratidão mais atrapalha do que ajuda. E a família, ela é esse espaço de reencontro, de reajuste, de desafios para a lapidação da alma. Ela é assim. E é interessante, e nós precisamos resolver as questões que nós temos para resolver com a nossa família primeiro. Porque Jesus disse: se vós está a caminho do altar, e nesse caminho lembras tu que tens algum débito com o teu irmão. E esse irmão, inicialmente, para nós, são os nossos irmãos de casa também. Sobretudo, porque se nós formos exímios cristãos na congregação da gente, na formatação doutrinária, na casa espírita, no trabalho, e nós estivermos falhando com o exercício do ato de amar, com um dos irmãos da nossa família, do nosso núcleo familiar carnal, nós não vamos nos adiantar muito diante das necessidades que a gente tem para dar conta das nossas viciações, das nossas necessidades de superação. Inicialmente, nós temos um profundo débito, primeiro, com aqueles que Deus nos reuniu inicialmente. Nós precisamos olhar com mais vagar, com mais disciplina, com mais necessidade de aprender a amar, inicialmente, aqueles do núcleo familiar no qual Deus nos reuniu. Ali está as nossas maiores dependências espirituais de reajustes. E depois de resolvido minimamente ali, a gente vai precisar dar conta de manter essa relação cristã com os outros fora. Mas em quase nada ou em muito pouco nós teremos andado se nós nos resolver de modo cristão com os outros fora do núcleo familiar que Deus nos reuniu, antes de darmos conta dos nossos maiores débitos, que é com aqueles junto aos quais Deus nos trouxe.
Muito bem, professor. Já nesses instantes finais do nosso programa, né, já está passando uns minutinhos mais que são enriquecedores. As suas considerações finais ao nosso encontro aqui hoje, esse bate-papo e esse intercâmbio com os telenautas e telespectadores que estão conectados neste momento. Para mim foi uma satisfação imensa. Vim aqui em nome da comunidade espírita, conversar com os internautas do programa, com os telespectadores do programa, dizer que é uma satisfação nós contribuirmos com essas construções acerca de família e dizer que não há quem saiba de família, não há doutor em família. Todos nós estamos numa profunda construção, estamos em processos, estamos num desafio de aprender a amar nesse laboratório divino que é a família, no qual Deus nos reuniu por nossa necessidade estrutural de recomeçar os processos de desenvolvimento espiritual com os ajustes que nós tanto devemos, junto àqueles que nós mais necessitamos amar, os nossos, inicialmente. É a partir de lá que a nossa capacidade de amar estará qualificada para uma outra etapa do desafio, no trabalho, em casa, na rua, no trânsito, com o outro, com o próximo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos de todo o coração ao professor Uyama de Jesus, que veio para cá trazer tanto enriquecimento, com certeza, reflexões, orientações do ponto de vista pedagógico e espiritual para as famílias, e que é nessa situação que somos necessitados de todas essas orientações. Nossos agradecimentos, toda a equipe técnica e diretor, presidente da instituição, do Sistema Diário do Sertão, agradece. Esperamos que novamente repita, né, a sua visita aqui, que só vai nos trazer enriquecimento, alegria e felicidade. Os nossos agradecimentos também, em nome do programa Diversidade em Foco, da professora Maria do Carmo e de toda a equipe técnica do programa, da TV Diário do Sertão, que nos orientou agora e nos assessorou nessa situação de apresentação do programa. Abraço a todos, abraço a todas. Um beijo nas crianças e muita generosidade com os idosos. Ficamos até breve o nosso encontro, na próxima semana, se Deus quiser, e ficaremos agora assistindo a vídeos com frases edificantes sobre a importância da família. Então, um abraço a todos e até a próxima semana.